Bem-vindos ao Empresário Cast. Eu sou o Cândido Mesquita, fundador e CEO do Grupo N-Brand. E ao longo da minha carreira já tive a honra de formar mais de 1000 empresários. Este podcast é para quem deseja transformar a sua visão em realidade, aprendendo com histórias reais de empreendedores, estratégias de sucesso e a paixão por fazer acontecer. Se o seu sonho é empreender e alcançar o sucesso, está no lugar certo. Luís, muito obrigado por teres vindo, aceitado aqui o meu convite para participares no Empresário Cast. E para a audiência que ainda não te conhece, eu gostava que tu dissesses quem é o Luís. Luís Filipe Costa. Quem é o Luís Filipe Costa? Muito prazer, Cândido. A gente já se conhece há alguns anos, muita troca, né? Boa, sempre um aprendizado. Então, muito obrigado mesmo por estar aqui, o convite. Muito obrigado. O Luís, o Felipe, né? Como a maior parte das pessoas me chamam, que todos os meus irmãos são Luís, né? Eu não sabia dessa. Luís Felipe, Luís Sérgio, Luís Henrique, meu pai ainda é Sérgio Luís, então... Mas o Felipe é um apaixonado por gente, por um vendedor por vocação, engenheiro por formação, muito apaixonado pelo que faz, e tudo que eu me envolvo de cabeça. Eu acho que esse é um dos segredos para... Não é segredo, né? Mas é uma das fórmulas para dar certo, né? Para funcionar. Porque se não estiver dando certo, se metendo de cabeça e pensando que só tem o plano A, né, para dar certo, as coisas vão acontecer. Vai ajustando até dar certo. Então eu acho que é isso. E pai de 2 meninos maravilhosos, e por eles que eu estou aqui em Portugal, né? Porque depois que nasceu meu primeiro filho, minha esposa desistiu do Brasil, não queria mais ficar lá, e vim para Portugal com esse propósito. Né, há quantos anos isso foi? Há quantos anos? Que nasceu meu filho em 2016, há 8 anos atrás. E eu estou aqui há 6 anos. Então foram 2 anos de... Eu vou falar um pouco sobre isso, mas foram 2 anos de estudo para vir para cá. E vim para Portugal por conta da família também, muita família aqui. E assim, melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque Portugal realmente é maravilhoso para viver. Agora, é claro, né, tem que vencer o financeiro. Eu acho que esse é o maior desafio. Eu vim para cá numa condição muito boa, porque tenho negócio no Brasil e funcionando, e meus sócios tocam, meus irmãos, e estava bem financeiramente, mas eu acho que quando a gente começa a viver daqui, aí sim fica melhor, fica ótimo, maravilhoso. Então, sim. É isso. Luís, antes são temas muito importantes, que até vou querer falar um pouco sobre isso, mas antes disso, se calhar só para contextualizar melhor, ou seja, o teu negócio no Brasil, que tens os teus sócios, e o teu negócio cá em Portugal, só assim uma introdução para que o pessoal saiba do que é que, o que é que está por trás do Luís, em termos do Luís empresário. Vou buscar uma história. Eu sempre gosto de contar história, porque para mim a história envolve e conecta também com as pessoas e faz as pessoas entenderem também de onde a gente veio. Eu empreendo desde 22 anos, né? Mas antes me formei em engenharia, 22 para 23 anos, né? Me formei em engenharia e comecei a trabalhar com engenharia elétrica, geração de energia e tal, e resolvi desistir da engenharia para empreender. Montei um restaurante, fiz uma pesquisa. Meu irmão é apaixonado por gastronomia, gostava de cozinhar, e pesquisei e vi que era um negócio que era resiliente, né? Era o último, entre aspas, né? A entrar numa crise, o primeiro a sair. E aí procurei uma franquia. E eu acho que a franquia é um caminho muito interessante. Um dia eu ouvi de um amigo que ele falou assim: para mim, franquia é empreender no Waze, né? Já tem o caminho, já tem a direção. Empreender no Waze, muito bom. Empreender no Waze. E a verdade é empreender junto, um negócio que já está formatado, testado. Só que tem que escolher bem o parceiro, tem que escolher bem as pessoas que estão por trás da marca franqueadora que você escolhe, conversar com as pessoas que já acreditaram naquela marca, e eu não fiz isso. Eu era muito novo, não sabia, escolhi uma marca, eu sou do Rio de Janeiro, queria montar uma marca, um negócio no Rio de Janeiro que não tivesse tanta expressão, porque eu queria crescer. Escolhi uma marca de São Paulo e falhei nessa marca, porque eu montei em 2009, em 6 meses quebrei, deu muito errado, só que no lugar que eu trabalhava antes gerava resultado, ali eu não conseguia entender por que eu estava dando errado, e na altura meu pai, que foi o patrocínio, né, que patrocinou toda a história, que no início tem uma história engraçada que ele falou: esse dinheiro é empréstimo, então tem que me devolver cada centavo, tal. E aí, quando 6 meses deu errado, esquece pagar, me ajuda a pagar o problema, vamos sair desse problema. E aí eu pedi um prazo e a gente começou a fazer coisas diferentes, entender um pouco, mergulhar
no negócio da restauração. Continuaste na restauração, ou seja, fechaste a franquia. Fechei Ok. e comecei a desenvolver um negócio novo. Ok. Eu comecei com sanduíche e comecei a desenvolver um negócio mais para churrasco, comida brasileira, e aí funcionou, deu muito certo. No final de 2010, abri a primeira loja do Billy the Grill, lá no Rio de Janeiro. No final de 2011, já estava com 3 operações, cresci muito rápido. Então, assim, foi muito dolorido aquele primeiro ano e meio, mas quando eu faço uma retrospectiva, foi rápido, Sim, sabe? Porque em mais um ano eu já estava com 3 lojas, no outro ano 5, no outro ano já abri mais 8, e aí pá. Fantástico, e tudo parabéns. focado no Rio de Janeiro. Mas em 2016, a história no Brasil é muito longa, mas assim, eu acho que tem um ponto importante para os empresários, porque quando você é jovem, empreendedor, você tem vontade de fazer tudo ao mesmo tempo. Isso. Né? E eu montei vários restaurantes, crescendo com franchising, porque eu não tinha tanto recurso para isso, então as pessoas iam se aproximando e eu ia montando, o negócio era muito bom, funcionava, e como eu tinha sofrido no outro negócio, eu queria estar perto. Certo. Né, dos franqueados, estar junto. Mas em 2014, já tinha para ir uns 20 e poucos restaurantes, resolvi montar uma segunda marca, porque eu não queria sair do Rio de Janeiro. Aí montei um bar-restaurante. Em 16, montei um japonês, um sushi. E aí eu me perdi. Por quê? Eu acho que é aí que está o primeiro aprendizado. Tem que focar no negócio que você está fazendo. Você começa a desfocar, perde tração no negócio principal. Sim. E aí eu cresci esses negócios. Só que era um crescimento ilusório. O outro negócio estava perdendo tração, perdendo força, sabe? E hoje eu aprendo, tanto que aqui em Portugal eu foco. 100% focado no Brasa, 100%. Então, em 2016 nasceu meu filho, e aí minha esposa, olha, eu quero sair do país, quero ficar lá mais perto da minha família em Portugal. Eu falei, tudo bem, calma aí, tem que fazer uma pesquisa. E aí, eu acho que mais uma coisa importante também de análise de negócios, de montar um negócio novo, que aqui tinha que ser, tudo novo, né? Sim. A língua é parecida, sim, mas é tudo muito novo. Diferente. É diferente, sim, completamente, sim, o hábito, a cultura, sim, é tudo, a forma de comer. Sim. Por mais que, assim, churrasco é churrasco, e eu acho que eu dei uma sorte, eu acho que o português, como brasileiro, nasceu, tá no DNA o churrasco, sim, né? E aqui, verdade. Só que aqui o frango no churrasco, coisas diferentes. Mas eu fiz uma pesquisa à distância, fiquei 1 ano, assim, analisando o mercado, estudando e conversando com pessoas. Depois eu fiz 2 imersões aqui, sozinho, sem ninguém, sem ficar de casa de família, ficando em hotel e mesmo conhecendo o mercado. E aí no início de 2019 eu vim para cá com a família. E meu projeto era ficar 2019 fazendo a transição da gestão à distância do negócio do Brasil. Ok. E mergulhando ainda mais no mercado. E aí o que eu percebi? Que foi uma percepção quando eu estudei à distância. Okay. Outra percepção quando eu vim visitar. Okay. Outra quando eu vim morar. E aí mais pra frente, em 2021, quando eu resolvi realmente abrir o Brasa, quando eu abri. E tem uma história engraçada, hoje é engraçado, né? Mas que eu acho que o empreendedor tem que tomar decisão rápido, buscar informação rápido. Nós estudamos muito, abrimos o restaurante no final de 2021. Aqui estava saindo ainda da pandemia, a gente ainda pegou sim. alguns pontos de problema, muita sim, coragem, sim, né? Sim, sem dúvida. Mas a gente abriu o primeiro dia, fizemos reunião com o time, no almoço, depois na janta. Segundo dia, terceiro dia, no quarto dia, conversando com os clientes, tá tudo errado. Fecha o restaurante. Fecha porque não dá. A gente tem que fazer diferente e ficamos 3 dias mergulhados, mudando a ementa, mudando o cardápio, mudando toda a entrega, forma de fazer. E até porque era tudo mesmo diferente. A gente só tinha percepções. Sim. Na realidade Luís, é outra coisa. Luís, eu vou ter que pegar nesse ponto, porque cerca de 50% dos nossos franqueados são brasileiros. É um ponto para nós muito importante, porque muito do nosso público que nos escuta é brasileiro. Uhum. E então eu queria só pegar em alguns assuntos que tu falaste. Porque a gente sabe que, ou seja, neste momento, Portugal e o pessoal do Brasil tem sido falado no Brasil, têm saído notícias no Brasil que não são muito agradáveis em relação ao que se passa cá e que, na verdade, também não são verdade, ou seja, é calúnia total, mas por outro lado nós também sabemos que realmente há pessoal que vem do Brasil completamente despreparado,
não é? E então, ou seja, é preciso encontrar aqui o meio termo. E tu falaste em pontos essenciais, não é? Falaste na situação de que tu estudaste do Brasil para cá e que depois, na verdade, ou seja, ao longo das várias fases que foste tendo, e se eu percebi bem, foram 2 anos de processo, mesmo depois desses vários estudos e de tu evoluires, de perceberes as diferenças da realidade entre Portugal e o Brasil, quando tu abres um negócio, passado 4 dias voltas a fechar a porta porque afinal estava errado. É muito difícil e caro aprender do zero tudo, né? E eu acho que é por isso que, e mesmo fazendo pesquisa, mesmo buscando informação, no início, hoje nós já compramos esse sócio, mas nós tivemos um sócio com experiência e mesmo assim falhamos. Então, assim... Sócio com experiência português, sim. Eu conheço a história, mas os ouvintes não conhecem. Sim. Ele, na verdade, ele é brasileiro, mas está há 30 e poucos anos aqui. Sim, então, a vida de negócios dele toda é portuguesa. É português. Sim, exatamente. E mesmo assim falhou. Quando você escolhe um negócio já organizado, estruturado, já adaptado para o mercado, é muito mais simples. E é um excelente caminho para entrar no mercado, né? Até hoje, olha, eu já tenho 3 anos empreendendo, um pouco mais de 3 anos empreendendo aqui em Portugal. O tempo inteiro eu busco como a gente, né, se conheceu e troca muita informação, e você sempre, né, muito generoso com as conversas, passando a experiência. Eu falo pro meu sócio, né, a gente é um aprendiz diário. Todo dia a gente aprende. E mesmo quando a gente acha que sabe, a gente pergunta, porque pode estar alguma coisa errada. Tem que ir ajustando. É tudo diferente aqui. A legislação, a forma de falar, o entendimento, né? A forma de abordar as pessoas quando vem um cliente, a forma de abordar é completamente diferente. Agora, o que o brasileiro tem de diferente? É uma energia. Assim, a experiência que eu tenho hoje aqui, eu vejo a energia do brasileiro diferente. Não são todos também. Sim. Mas a energia é diferente, o querer fazer, o sorriso, sabe? A forma de abraçar. E o que a gente fala, que é o nosso primeiro valor, né? É o ser anfitrião. Receber bem as pessoas desde a entrevista, e isso começa interno. Desde das pessoas que vêm trabalhar no nosso negócio até os nossos clientes. E isso transborda, porque as pessoas percebem e se sentem bem. E é por isso que essas pessoas vêm no nosso negócio. E isso parte do líder. Sim. Né? Você falou sobre liderança e a gente estimula. Nós passamos isso para nossas pessoas, para nossos líderes, e exigimos, e buscamos, e orientamos, e formamos os nossos líderes para falar sobre isso. Porque se tivermos líderes capacitados que realmente nos representem na ponta, cresceremos. Se não tiver, não vamos crescer. Vai parar, né? E é tudo que eu não nasci para isso. Claro que não. Luís, nós vamos falar sobre liderança. É um ponto muito importante que eu quero falar contigo, mas eu queria só aqui deixar claro uma coisa, ou seja, provavelmente o trajeto que tu fizeste, tiveste todas essas dificuldades, e que são dificuldades que tu tiveste, mas que qualquer pessoa do Brasil, na verdade, vai ter se vier a empreender de raiz. Mas para mim era importante, para quem nos está a ver e a ouvir, que neste momento saibam, porque neste momento o Brasa é um grande sucesso, não é? Eu pessoalmente que fui assistindo de fora, tenho um orgulho gigante naquilo que estás a fazer, e falo com muita paixão e muita emoção, porque realmente fico mesmo feliz com o vosso sucesso. Vocês neste momento estão com quantas unidades? Como é que está a operação? Como é que está o crescimento para aqui para as nossas pessoas? Eu gostava que trouxesses esta emoção do Brasa para cá. Hoje são 7 restaurantes. Começamos no final de 2021, são um pouco mais de 3 anos. E mês de julho seremos 10, mês de dezembro 12. A gente brinca que é tipo Gremlin, né? Mas um ano atrás éramos 15, hoje somos 110 pessoas, final do ano 180, e hoje eu estava conversando com um amigo e falei, como é que estão as coisas? Eu falei, tá indo bem, mas qual é o grande desafio? E o grande desafio são pessoas, e sempre será, né? Só que quintuplicar o número de pessoas num ano, depois dobrar no outro ano, para manter cultura forte,
né? O espírito de união, né? De família ali, sabe? De trabalhar junto, muito mais sobre como eu posso te ajudar, sabe? As pessoas ali querendo uma estar com as outras, é o que faz o Brasa crescer como tá crescendo. A gente tem uma cultura muito forte também da participação do resultado. Então, hoje, todas as nossas pessoas recebem mensalmente uma parte do nosso lucro líquido, todos os meses, com metas bem claras. E muita gente fala assim, pô, mas não tem turnover, não tem rotatividade nas suas operações. Porque é horrível, né? Você vai visitar um lugar que você já está acostumado a ver aquela pessoa e a pessoa não está lá. Muda, sim. E muda, e é muito ruim. E Sim. no mercado que eu estou, que é o mercado de shopping center, na praça de alimentação, é muito isso. É muita rotação, muita. Só que a forma de tratar, de estar preocupado com a experiência do colaborador dentro do restaurante. A gente já está no mercado difícil também, porque não é fácil trabalhar em restaurante. É muito trabalhoso, é muita energia ali dedicada. Eu atrevi-me a dizer que se calhar a restauração é o mercado mais competitivo e mais complexo que existe. Dentro dos serviços, eu atrevo-me a dizer isso. E para você manter essa pessoa ali engajada, né, com o propósito do negócio, é difícil. Agora, nós criamos agora, por exemplo, que é o nosso objetivo. Nós queremos ter algumas dessas pessoas que estão com a gente sócias no futuro. E vamos ter. Esse é o objetivo. Agora, tem uma jornada para isso. Não podemos falhar, né? Sócio é casamento. Não podemos falhar. Então, nós criamos uma formação de líderes empreendedores. Um programa de formação que, para quem é do Brasil, vai conhecer o Empretec, que é uma formação que trabalha competências e comportamentos empreendedores, que é muito mais sobre atitude e comportamento, né, Cândido? O empreender. E nós criamos uma formação com o meu professor do Empretec de 2009, que hoje ele mora aqui em Cascais. Muito bom. Aqui em Portugal. Sim. Criamos uma formação dedicada ao Brasa. Já fizemos a primeira turma, só que também eu não acredito só formação. Para mim tem que ter formação e acompanhamento. Sim. Então eles têm mentoria mensalmente. E hoje eles são capazes, nossos líderes, de apresentar os resultados do negócio deles e o objetivo para o mês seguinte. E o que eles vão fazer para atingir aquele objetivo. Isso é ser dono. Tem que entender todas as despesas, tudo. Como é que eles vão buscar aquela receita para gerar o resultado. Como que eles vão fazer para premiar mais, gerar mais resultado e premiar mais a equipe deles. A gente sempre que chega num restaurante, a gente pergunta, temos 4 principais funções, gerente, subgerente, churrasqueiro e cozinheiro. Nós perguntamos para eles, quem é o próximo? Está formando quem? Vamos abrir mais tantas lojas. Então acho que também esse movimento de crescimento, isso faz que as pessoas fiquem, sabe? E cada vez, eu só tenho uma coisa que para mim, eu não gosto hoje, mas que eu gostaria de ter mais, que é ter portugueses. Eu queria ter mais portugueses. Cada vez mais a gente está fazendo com que o Brasa seja um negócio empregador, uma via de mão dupla, que as pessoas queiram estar conosco e também, claro, né, nós queremos estar com eles, né? E quanto mais pessoas que vestem a camisola, né, estivermos no negócio, mais sustentabilidade e saudabilidade teremos. Sim. Então, é muito nessa linha. Nosso plano aqui para Portugal são 35 restaurantes. Eu acho que é um número bem... Nós decidimos, no Brasil, todo o nosso crescimento é o franchising. E aqui, o nosso crescimento é com um restaurante próprio. É claro que tem um desafio grande do restaurante próprio, que é o investimento. Sim. É investimento próprio pesado. Temos alguns amigos investidores que nos apoiam, mas o que a gente entendeu é que com essa gestão, nesse caminho, nós temos algumas investidas em franchise em Lisboa, mais distante, tem uma operação que é um franchise, somos sócios também, agora a primeira em Coimbra, mas promover o crescimento dos nossos colaboradores numa rede própria é mais fácil. Eu abro um restaurante, eu já abro com essas 4 funções instaladas. E quando eu abro um restaurante com os pilares já firmes, muda tudo. Tanto que as pessoas falam assim, pô, vocês abrem que dia? Qual é o melhor dia para você achar? Quando acaba a obra, eu abro... não tem essa, eu tenho equipe que vai dar conta, né? Então é isso.
A gente está num projeto aí que a gente também não sabia o que encontrar. Hoje ele tá acima das expectativas que nós tínhamos quando começamos. Realmente muito bom. É um projeto. Eu sou um apaixonado. Eu falo para todos os meus gerentes que quando a pessoa vira gerente no nosso negócio, ou o churrasqueiro, ou o gerente, o subgerente e o cozinheiro, o chefe de cozinha, eles botam o foguinho no peito, né? Okay. E a gente fala sobre tem que honrar o foguinho no peito. Sabe? Muito bom. Tem que honrar. E eu acho que, assim, no geral, as pessoas defendem o Brasa com unhas e dentes. E eu acho que é isso que faz a diferença. Agora, eu acho que basta um mês sem a gente olhar, sem estar com a energia lá, o negócio... Para ele cair. Então tem que estar todo dia. E muita gente acha que, vou empreender, vou montar um negócio e eu vou ter uma qualidade de vida. Você vai ter se você buscar ter pessoas que te apoiem a ter qualidade de vida. Senão, agora, nunca desliga. O empresário nunca desliga, tem que estar. E eu vejo, e eu acho que essa diferença no Brasil, eu tenho muitos franqueados espetaculares. O meu sócio aqui foi meu franqueado no Brasil. Ok. Não sabia disso. Meu franqueado aqui foi meu terceiro franqueado no Brasil. Okay. Meu sócio aqui. E uma coisa quando eu vim pra cá é que eu sabia o que eu sou bom e que eu gosto de fazer e quero fazer. Eu acho que isso é uma coisa importante também quando você decide trabalhar com qualquer coisa, né? Eu sabia que eu queria cuidar da parte comercial, da expansão, dos novos negócios, que é o que me apaixona. Mesmo sabendo que eu ia ter que passar por um processo de construção para chegar lá. Eu não consigo fazer expansão se eu não tiver negócio, se eu não tiver algo que funcione. Para isso, eu precisava de alguém que representasse meu irmão aqui, sabe? Que cuidasse da operação, e que não tivesse aquelas características básicas só, ética, honestidade, ser sério, mas tinha que ser do trabalho também. Tinha que entregar, sabe? Tinha que ter esse ombro a ombro, sabe? Essa responsabilidade. E meu sócio aqui, ele representa isso tudo, sabe? A gente fala que... Eu acho que o empreendedor é assim. Primeiro, tem que ser um pouco maluco, né? E tem que ser neurótico. Neurótico pelas pessoas que trabalham com a gente, neurótico pelo cliente, tá indignado com qualquer coisa que aconteça de mal. As pessoas dentro do nosso negócio, ou os clientes que vêm no nosso negócio, eles precisam sair satisfeitos. Dedicar aquele tempo deles, que vale muito, para estar ali. Seja trabalhando, ou seja atendendo, ou seja comendo uma refeição. Então não pode sair. Se saiu alguma coisa errada, a gente vai fazer de novo. A gente vai, sabe? Não pode, né? E essa cultura que a gente está buscando trabalhar. Semana passada, eu busquei... A gente está buscando agora aproximação com a universidade... Ai, meu Deus. A Escola Superior de Hotelaria e Turismo. Sim. Isso. É que no Brasil é outro nome. Mas a Escola de Hotelaria, a gente está se aproximando porque a gente buscou uma plataforma no Brasil para criar toda a parte de comunicação interna, vai cuidar da parte de comunicação, os checklists operacionais para guiar a rotina das pessoas dentro do negócio e a universidade corporativa. Porque cada loja, cada negócio, cada restaurante que nós abrimos, mais distante eu e meu sócio estamos das pessoas que entram. E essas pessoas têm que conhecer da onde veio, qual o propósito, né, do nosso negócio. Então, até o final do ano, esse é o projeto. A gente precisa criar a nossa universidade corporativa com documentos de apoio escritos, mas também com vídeo. E muito baseado no microlearning, com pílulas. Assim, vídeos de 3 a 7 minutos. Sim. E que a pessoa no deslocamento consegue ir, sabe, entrando, e a gente falar dos valores, da cultura, da própria função, o caminho para o encarreiramento, até virar sócio. Sabe? A gente quer que as pessoas entrem pensando nisso. Eu tenho pessoas que entraram na Copa, em 6 meses viraram subgerente. Muito bom. Mas é cultura, é atitude, é comportamento. Muito a bom. Oportunidade está aí. Muito bom. E eu acho que não só no nosso negócio, na maioria dos negócios. Sim, é transversal. É transversal. Mas era aquilo que eu estava a dizer há pouco, não é? Tu sabes, eu já tive um restaurante no passado. Hoje em dia os nossos negócios em serviços são bastante diferentes. Então eu conheço a realidade de cada um deles e reconheço que no caso da restauração é muito exigente, porque está tudo a acontecer naquele momento e qualquer percalço
tem um impacto no momento no cliente, e isto na reputação do restaurante pode ser muito mau, muito negativo. Então lá está, é tudo muito rápido. Na restauração é tudo muito rápido. Luís, eu queria só dar aqui destaque a algumas coisas, porque tu falaste, tudo aquilo que tiveste a falar teve a ver com liderança, e agora começaste a falar acerca de procedimentos. Mas só aqui, lá está, porque muitas das pessoas da nossa audiência, algumas são empresárias, outras querem ser empresárias, e então eu gosto de colocar aqui alguns contextos para ajudar na interpretação. Então tu falaste muito acerca da vossa cultura, tu falaste muito acerca daquilo que são os comportamentos das pessoas, e nós temos, lá está, dentro do empreendedorismo, a habilidade técnica, a capacidade técnica, mas a parte comportamental é mais importante de todas, e tu falaste bastante acerca disso. Falaste dos valores, mas depois falaste, lá está, naquilo que é a veia empreendedora, o sangue a ferver, que é a pessoa ir para a frente de ataque e entender que o que tem de ser feito tem que ser feito, e isso não tem um relógio, não é? Tem de ser feito, é crucial. Luís, quais são os princípios, não é, que norteiam, na verdade, na tua liderança, todas as decisões? Se nomeares os princípios que estão por trás dessas decisões, dessa cultura, quais é que são? Boa pergunta. Olha, eu vou falar sobre nossos valores. Okay. Tudo que nós tomamos de decisão, nós pensamos nesses valores. Que é ser anfitrião, experiência dos colaboradores dentro do nosso restaurante, sentimento de dono com a partilha dos resultados e autonomia na ponta. Eu acho que... isso é uma coisa também que eu não tinha falado, né? Todos os nossos colaboradores têm o poder de decisão. Ok. Quando qualquer cliente chega no balcão do restaurante, não precisa perguntar para ninguém. Não precisa perguntar, não precisa ver fatura. Faltou uma água, toma água. Então, acho que cheguei no principal princípio, confiança. É isso. A gente fala muito sobre confiança. Excelente. Porque muitas vezes, cadê a fatura? Esse caso específico. Sim. Cadê? E às vezes isso pode gerar uma desconfiança, mas que não é só estar conferindo. Sim. Mas é muito mais sobre confiar. A gente não pode... Tem pessoas que são espertas e tal. Mas quantos por cento? 1%? Sim, não tem. Então, às vezes, a gente julga 1% para 99% do bem. Então, assim... Exatamente. Deixa ser passado para trás e tá tudo bem. Vamos confiar, porque a maior parte é confiável. Então, eu acho que o princípio que norteia demais o nosso negócio é a confiança. E começa comigo e com o meu sócio. E tem uma outra palavra também que eu e meu sócio a gente fala muito, que é a lealdade. A gente tem... Não é só alegria sempre, é casamento. Exatamente. Né? Cada um tem seu estilo. É a primeira vez que eu tenho um sócio direto de dia a dia que não são meus irmãos. É um desafio. Pois, claro que é. Completamente diferente. E eu lembro, muitas discussões a gente sempre fala. Cara, uma coisa que a gente não pode esquecer, nós seremos sempre leais. E isso é inegociável. Então, eu acho que esses dois princípios são princípios muito importantes do nosso negócio, e a gente fala até... E a verdade, porque às vezes, e com coisas básicas, a gente faz uma pergunta para um colaborador e o cara fica rodeando, e fala, cara, eu não quero saber quem é que foi, quero saber a verdade, e a verdade é pior, rodear gera um clima ruim que não faz sentido. Sim. Você fala a verdade, pode ser ruim, tudo bem, mas a gente já sabe que você fala a verdade e tá tudo certo. Vamos agora corrigir e vamos em frente, vira a página, né? Sim. Luís, como sabes, dou formação, dou treinamento muitas vezes, e eu falo sobre esta questão dos comportamentos, das pessoas terem boas relações, não é? De como é que se constrói boas relações. E realmente é tão simples, e tu acabaste por resumir, porque as boas relações, não é, constroem-se à base de confiança, lealdade, honestidade, não é? Que é o que tu acabaste de referir, não é? Porque realmente, ou seja,
quando há esta abertura, as boas relações vão acontecer, porque não está em questão se eu sou mais competente, menos competente, se eu errei, se eu não errei, está em questão o resultado final, não é? E quando a gente não tem confiança, lealdade, verdade, não é? Nós não estamos a olhar para a ponta, para o resultado final, estamos a olhar para o passado, não é? E isso a gente não vai conseguir fazer nada. E aí eu tinha uma pergunta específica para ti, que é, ou seja, precisamente dentro desta cultura, deste ambiente que vocês criaram, que é absolutamente espetacular e que eu não me canso de vos dar os parabéns, que é absolutamente espetacular. Quando vocês têm situações de conflitos, como é que vocês resolvem as situações de conflitos sem afetar o ambiente geral? Cara, esse é um ponto incrível, porque está sempre nas nossas discussões, porque nem todos os nossos líderes sabem lidar com isso, né? Ou explode, ou deixa para lá. E o que nós falamos é sempre assim, em cozinha, vou falar, tá falando mais do sócio ou no negócio como? No negócio em si. No negócio em si. Vou falar primeiro do negócio e depois da sociedade. Ok, espetáculo. Mas do negócio, o que nós falamos para os nossos líderes é que primeiro que os nossos líderes eles têm que se antecipar ao problema. Eles têm que se antecipar. Sempre tá no ar alguma coisa antes de acontecer o problema. Então, a gente fala muito sobre conhecer as pessoas, conhecer cada um e se preocupar de verdade com cada um, sabe? Semana passada eu entrei na minha casa e falei assim, olha, dona Antonieta não tá bem. Falei com a minha esposa. Ela, mas eu não percebi, eu conversei com ela, mas olha, tá estranho. E eu acho que isso no negócio a gente espera sempre que os nossos líderes tenham essa sensibilidade, né? Mas quando dá o problema, eles imediatamente têm que abafar, diminuir aquilo. Sim. Olha, vamos trabalhar, acabou, mas não pode deixar passar em branco. Ok. Reduzir o movimento do almoço, chama para conversar. Os dois, os três que entraram em conflito. Então, eu acho que não pode deixar passar em branco. Eu acho que esse é o principal, a principal mensagem que nós passamos e é assim que a gente trata. E a gente busca tratar. Agora, há conflitos e há necessidades das pessoas que a gente não vai conseguir também atender. Então, às vezes, as pessoas estão insatisfeitas com alguma coisa que não vai, que é algo que transcende o nosso negócio. Então, a gente também fala a verdade. Olha, você não está feliz. Agora, eu não consigo, gostava de fazer diferente, mas não consigo. Se não conseguimos, busca outro caminho também, sabe? Porque não adianta ficar triste dentro do nosso negócio. Outra coisa também que é importante é que começa lá na entrevista, lá na conversa. É ser transparente com tudo que vai acontecer. Por mais que as pessoas, igual ter um filho, né? Olha, vai acontecer isso, aquilo, que a pessoa tem um filho e depois, ai meu Deus, não sabia. Não, você não prestou atenção. Mas é isso. Uma coisa que eu aprendi também assim, eu acho que hoje eu faço mais isso. Eu já fazia, mas eu acho que o meu sócio é mais... Tudo que incomoda não vai virar o dia. Okay. Vai ser falado. Ok. Diretamente. Não pode passar. Ok. Primeiro, por que não acontece com ele? Porque ele não dorme mesmo. Fica com aquele negócio na cabeça. Cara, se ele não resolver... E eu tenho conversado muito com ele sobre... às vezes, determinado horário, já nem olha mais o telemóvel, porque é tanta coisa ao mesmo tempo, que se 10 horas da noite... E às vezes a gente tá meia-noite, 11h30... Porque nossa cabeça tá, né? Sim, sempre ligada. E aí, ó, só pra te falar amanhã. Sim. Pra não esquecer. Sim. Mas eu acho que os conflitos são assim. É falar a verdade, o que tá pensando e não deixar passar e não deixar o balde transbordar. Excelente. Sabe? Você vai segurando, chega uma hora e isso a gente fala com todas as pessoas. E quando sai um profissional bom, do nada, a gente conversa com o líder. Porque alguma coisa ali ele não percebeu. Por que ele não percebeu? Não pode a pessoa sair do nada. Sai do nada como assim, Luís? Sai da operação, não é isso? Sair, pedir desligamento. Ok. Pedir para sair. Ok. Rescisão do contrato. Sim, nada é do nada. Nada é do nada. Uhum. Então, aconteceu numa operação recente, e isso, e assim, pô... E eu acho que é aí que tá... a gente hoje está buscando ter uma estrutura robusta para nós conseguirmos estar mais presentes junto aos nossos colaboradores.
sabe? A gente agora quer toda semana fazer um café da manhã, conhecer as pessoas, porque a gente fazia isso, só que eu fazia na louça junto. Certo. Tô lá na louça, e aí, como é que tá a família? E tal. E é isso que a gente fala que os nossos líderes e todos nós, na operação, isso em qualquer negócio, tem que fazer. A gente tem que conhecer a vida das pessoas, entender os desafios. Todo mundo tem problema. E o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para facilitar? Se é possível fazer, vamos fazer, sabe? Então, eu acho que isso faz parte da nossa cultura, sabe? Essa preocupação de verdade com as pessoas e isso faz que as pessoas se conectem, sabe? Olha, muitas pessoas que saem voltam do nosso negócio. Muito acredita? bom. Muito Porque, bom. E tem um depoimento, uma das últimas que voltou, mas ela saiu de boa, assim, ela não estava num momento bom, mas quando ela voltou, no final da conversa, ela falou assim, vocês são diferentes. Sabe? Que a gente dá atenção de verdade. Excelente. Sabe? Tenta ajudar. A gente é incomodado quando as pessoas não estão bem. Sabe? E como você falou, né? Muitas pessoas vêm do Brasil, não estou falando das que vêm para empreender diferente, mas vêm do Brasil achando que vai ser incrível aqui. Mas assim, o desafio da moradia é incrível. É muito grande aqui. E muitas pessoas vêm e vivem em situações assim, muito desafiantes. Sim. E a gente arruma um jeito de ajudar, a gente está pensando muito o que a gente pode fazer, só que também sem se envolver muito, porque é um negócio difícil. E todas as pessoas que vêm do Brasil conversando com a gente antes, olha, tudo bem, eu dou oportunidade, mas olha, a realidade aqui é essa. Ela tende a melhorar, mas o início... É duro. Não é duro. Sim. Não é fácil. Sim. Luís, eu queria falar só daqui a alguns pontos, que nós falámos muito sobre a questão, lá está, da motivação, da liderança, da condução das equipas, mas seguramente que há situações com colaboradores que não correm bem. Qual é que é a vossa política em relação a isso? Ou seja, que tempo vocês permitem? Como é que vocês atuam quando há pessoas que estão a prejudicar a operação? E como é que identificam? Ou não acontece convosco? Não acontece. Olha, a gente tem uma política que naquele primeiro mês, né, da experiência, os gerentes precisam estar atentos o tempo inteiro. 30 dias. Ok. Muito atentos. Toda semana, conversando, vendo a relação da pessoa com os colegas, asseio pessoal, sabe, o jeito de falar. Naquilo ali. E não pode passar, né? Daquele tempo. Senão, agora, se a pessoa está fazendo mal, já aconteceu. Se a pessoa está fazendo mal à equipe, nem que te deixe parado. Fica pagando o contrato. Mas vai sair, não vai estar dentro da nossa operação. Não pode ficar a prejudicar. Não pode. Então, isso para nós é base. Tem um influenciador no Brasil, o Thiago Nigro, que ele fala sobre o remo. E que a pessoa, ela vai com uma velocidade, no remo ela tá sozinha. Aí 2, vai numa velocidade. Aí 3, aí aumenta bastante a velocidade. Se tiver uma remando contra, meu Deus. Tá 3 botando força total e uma para trás, o negócio desanda com um jeito, perde velocidade muito forte. E eu acho que é isso. Sim. É quase que um investimento, sabe? Vai melhorar só de tirar aquela pessoa do... Agora, num geral, isso só aconteceu uma vez. Num geral, a gente conversa com a pessoa e busca, faz com que ela entenda que não está sendo bom para ela também. Sim. Porque se não está bom para a gente, não certeza tá bom pra ela também. Exatamente. Certeza a pessoa está infeliz ali. Não tá legal, então é melhor, vamos fazer um acordo aqui, vamos, sabe? Quanto tempo você precisa? Até te ajudo a arrumar algum trabalho, que você se sinta bem, né? E tem uma parte também importante, que a gente tá sempre trabalhando e conversando com as nossas pessoas, que precisam estudar, precisam continuar estudando, se dedicar, sabe, para crescer no nosso negócio. Muitas vezes eu tenho alguns que se acham muito bons e são realmente muito bons, mas se não continuar aprendendo, aumentando o repertório, vai ficar para trás ou não vai poder evoluir para o nível que pode evoluir. Então, é muito sobre isso também. A gente está sempre estimulando as pessoas a melhorar. E eu acho que isso as pessoas gostam. E cada vez que a gente cresce, a gente está criando uns gerentes de área. Esses gerentes de área tem que ser um representante 100%
nosso, 100%. Ele só vai ser mesmo quando ele tiver 100%. Porque aí sim a gente vai conseguir pulverizar, replicar nossa cultura de forma forte. Como a gente fazia lá quando só tinha um restaurantezinho, 2 restaurantes, certo. Sabe? É isso. E teve um amigo que eu estava conversando e ele falou assim, cara, um investidor. Ele falou assim, eu já fiz isso. Tem 1, 2, 3, até 10. A tua competência técnica de tocar o negócio funciona bem. Daí para frente é a alocação de recurso. Onde você aloca melhor o recurso. Pessoas, dinheiro e formação e tudo mais que envolve o negócio. Então começa a pensar nisso. Boas pessoas que façam melhor do que você faz para o negócio seguir em frente. Então, isso acho que é uma reflexão muito importante. A gente tem pensado muito nisso, porque a vontade, quando a gente começa um negócio, tá sempre, né, o tempo inteiro, cuidando de tudo e tal. Mas não dá. Para ser assim, vamos estar um só. E pronto. E não tem mal. Sim. Mas o meu sócio já sabia desde o início. Meu perfil não é esse. Eu acho que tem que estar em constante movimento o tempo inteiro. É o que me mantém vivo, é o que me mantém apaixonado, sabe? Sim. E eu acho que isso faz também que as pessoas, todas as pessoas gostam de crescer. Exatamente. Agora, o crescimento dói. O crescimento sobrecarrega. E não é só eu nem meu sócio tá sobrecarregado. Tem algumas pessoas também na nossa corporação que tá sobrecarregado. E a gente fala para elas, a gente sabe que a gente precisa de outras pessoas boas também que consigam distribuir um pouco do trabalho. E vai chegar a hora. Sim. E você é responsável por isso também. Desenvolve, treina, forma, sabe? Sim, mas isso no fim isso acaba por gerar felicidade e satisfação. Quando a gente está nesse processo de crescer, de liderar, de estar num processo de desenvolvimento positivo, a felicidade, né, e a satisfação pessoal é muito grande. Luís, eu queria-te fazer, estamos a aproximar do final, queria-te fazer aqui umas perguntas específicas aqui especificamente para o pessoal do Brasil. Para o pessoal do Brasil que quer vir para Portugal, que quer empreender em Portugal. Tu que passaste tanto, hoje em dia estás com esse sucesso gigante, mas que conselhos tu darias? Qual é que seria a forma mais interessante deles começarem? O que é importante? Vou contar eu sempre conto história. Chegou a minha arquiteta e falou assim, olha, eu tô com um amigo que eu não vou passar nada da nossa empresa não, mas ele me chamou para conversar, que ele queria tirar mais dúvidas, se você puder ajudar também. Eu falei, não, claro, eu ajudo. Não é que ele quer montar um açaí, não sei o que. Aí eu falei assim, cara, mas ele já sabe mas ele já tem experiência e tal. Não, tem não. Ele sabe como é que é o mercado, ele já tá aqui. Não, ele continua no Brasil. Eu falei, cara, o cara tá no Brasil, não sabe o que vai acontecer, não sabe se aqui já tem um monte de concorrente, se não tem, se funciona, se não funciona, e já quer fazer. O que eu tiro dessa história? É que os brasileiros que pensam em empreender aqui em Portugal, primeira coisa, tem que vir conhecer o mercado, visitar com esse olhar e procurar conversar com outros empresários para entender os desafios, porque assim, empreender em qualquer lugar, eu já empreendi nos 2 lugares, né, que eu empreendi até hoje, Brasil e Portugal, empreender em qualquer lugar é difícil, não é fácil, é duro, mas depois você encontra o caminho, funciona muito bem. E eu cheguei a pensar mesmo tendo experiência com desenvolvimento de negócios no Brasil, eu cheguei a pensar em procurar uma marca já estabelecida aqui para me associar. Tentei mesmo negociar, acabou que não aconteceu, ainda bem. Nesse caso, né? Sim, mas poderia ter corrido muito bem também. Sim. Eu acho que o primeiro passo é visitar o mercado, entender como é que é a dinâmica, com calma. Se preparar financeiramente para aguentar, porque o negócio pode não dar o resultado. Se você abrir um negócio tendo que viver no mês seguinte daquele negócio, no mercado novo, é desafiante. E se encontrar, se nunca empreendeu e quer empreender, encontrar uma marca que deu suporte, já seja consolidada no mercado, eu acho que é um bom caminho para startar no mercado.
qualquer mercado, mas aqui no mercado português, sem dúvida, porque é um mercado fechado, conservador, tradicional, é desafiante. Eu costumo dizer o seguinte, eu falo muitas vezes com o pessoal que quer empreender, que está no zero e quer empreender, e eu já em Portugal costumo dizer o seguinte, para quem é português, eu já costumo dizer, ok, tu queres abrir o teu negócio, muito bem, mas qual é a tua experiência como empreendedor? Não é? Que experiência tu tens como empreendedor? Não é? E a maior parte das vezes, 99,9% das vezes, a experiência que as pessoas têm como empreendedor é zero. Ou seja, nunca lideraram um negócio nenhum. Então a pessoa pode ter sido muito competente numa área comercial, numa direção técnica, numa engenharia, no que for, não é? Mas nada disso, não é, aporta o suficiente para a pessoa ser empreendedora, porque empreendedor tem muitas áreas, não é? Tem todas as áreas possíveis basicamente reunidas numa pessoa só. E então eu costumo dizer para a pessoa naturalmente que se vais começar, começa com uma franquia boa, não é? Que seja uma franquia boa, começa com uma franquia boa, e mesmo que tu depois queiras criar a tua marca, a questão é que tu aí já tiveste a tua experiência como empreendedor. E de certa forma, Luís, no Brasil até foi o que te aconteceu. Não é? Foi exatamente isso que aconteceu. Quem está no Brasil ainda mais, é exatamente o que eu costumo dizer, ou seja, você pode ter muito sucesso no Brasil já, mas foi aquilo que falaste no início, ou seja, o mercado é absolutamente diferente em todas as perspectivas que se possam falar. Jurídica, fiscal, cultural, dimensão do mercado, forma de negociar, a cultura das pessoas, é absolutamente tudo diferente. Então, ou seja, eu aqui estou naturalmente a puxar a brasa para a minha sardinha, Luís, mas eu acho que é uma das formas mais inteligentes do pessoal do Brasil e do pessoal de Portugal a empreender de início é realmente começar com a franquia e depois, se quiser naturalmente passar por uma situação que não quer ter uma rede lateral, tudo bem, não tem. Eu estou 100% de acordo. Eu acho que a franquia entrega... Porque eu acho que quando as pessoas olham especificamente o número, ao royalty e tal, é caro, barato. A gente no Brasil faz um trabalho com quem se candidata à franquia. Eu sou um apaixonado pelo franchise. Eu sei. Só que o desafio é encontrar boas pessoas que realmente vão se dedicar ao negócio entendendo que é o negócio delas. Sim. E não pôr em causa o franqueador é isso, o franqueador é aquilo, que muitas vezes acontece. Mas não, o negócio é delas, elas têm que ir lá se dedicar. Mais de 50% do sucesso tem a ver com o próprio empreendedor. Exatamente, sem dúvida. Com ela, sem dúvida. Sem dúvida. Se a marca já funciona, já tem produto adaptado ao mercado, as pessoas gostam, só pode depender da pessoa, né? E claro, né? E do suporte da marca, escolher o local adequado. Mas a gente fala muito sobre a desconstrução do royalty. Porque é tudo numa conta só, mas assim, quando você monta um negócio, você tem que ter uma consultoria de negócios ou fazer um plano de negócios para te ajudar nisso. Tem que ter uma empresa para cuidar do marketing. Mas você não é especialista em marketing. Como é que você identifica que aquela agência vai ser a melhor agência de marketing para te atender? Né? Tem uma consultoria de produto, desenvolvimento de produto, fornecedores, preço, negociações, cadeia de suprimentos. É muita coisa. Conhecimento do mercado. Outra coisa, um negócio que está começando, ele tem uma marca nova que está começando. Abre do lado uma outra marca que já está estabelecida no mercado, que todas as pessoas conhecem, onde as pessoas vão confiar mais e de cara. Claro. É difícil construir reputação. É longo tempo. Tem que entregar muita coisa diferente. E hoje, com 3 anos, eu identifico que o Brasa, quando ele abre, é diferente, porque ele já mostrou para o mercado que ele está entregando algo diferenciador no mercado e a gente acorda todo dia pensando o que a gente pode fazer para ser mais diferente dos nossos competidores no local onde a gente atua, nos locais onde a gente atua. Mas assim, é inegável. Abre um McDonald's e uma hamburgueria do lado que seja a mesma estrutura, que tenha a mesma estrutura, pessoas parecidas e que seja de verdade um McDonald's. Operacionalmente falando, as pessoas vão no McDonald's. Essa é a verdade. Claro. Vão aos pouquinhos identificar, caramba, mas aqui é muito parecido. Caramba, entrega rápido. É o mesmo preço, mas as pessoas vão no McDonald's. Né? Tanto que a gente brinca também que o primeiro destino
num shopping center, é McDonald's, na praça de alimentação. E a gente busca sempre ser o segundo, né, destino. porque o prazo de alimentação é conveniência. Né? E muitas pessoas que eu converso falam assim, não, mas como é que chama? É uma comida para desenrascar, uma comida barata na praça de alimentação. E a gente fala assim, não, quem é que disse que não pode ter uma picanha argentina Angus no shopping? T-bone no shopping? Uma comida com qualidade diferenciada. Mas a gente continua estando numa praça de alimentação. Então, é um desafio entregar o que a gente entrega no local onde a gente está. Mas é diferenciador também. Então, a gente busca ser as pessoas chegarem no shopping e falar assim, pô, vou almoçar, mas onde eu vou almoçar? Não, vou almoçar no Brasa. E Brasa com Z. Né? Porque Brasa de verdade é com Z. Meus filhos até brincam que... pai, tá escrito errado, Brasa aqui com S. Não, Brasa de verdade é com Z, porque churrasco de verdade é churrasco com Brasa com Z. E é muito bom, eu posso confirmar. Já lá comi várias vezes. Eu gostava também, nós estamos, vou-te agradecer, estamos a chegar mesmo ao fim, mas eu gostava que dissesses neste momento para as pessoas que nos estão a ver e a ouvir, onde é que elas podem experimentar o Brasa, que o Brasa com verdade é com Z. Onde é que elas podem experimentar Brasa com verdade? O Brasa aqui em Portugal pode ser no Norte Shopping, pode ser no Vila do Conde Outlet, Maia Shopping, 8ª Avenida e São João da Madeira, Braga Park, Atrium Saldanha, em Lisboa e no Via Catarina. E daqui a 3 meses no Mercado Bom Sucesso. Mercado Bom Sucesso vai ser uma operação super diferenciada, porque além do balcão vai ter também um atendimento de mesa. A gente vai buscar trazer uma carne também com nível acima. Espaço Guimarães, pertinho de Braga, e o Alma em Coimbra. E no final do ano tem mais 2 aí que não estão assinadas ainda, mas se tudo der certo, 13. Mas é isso, esses são os lugares e gente, nós estamos no Instagram, no brasa.pt. Quem quiser saber um pouco mais sobre a nossa corporação, nós criamos o Somos Brasa. Então a gente fala muito sobre... é um perfil no Instagram que acabou de começar. Okay. Que a gente fala sobre a nossa cultura. A gente está separando um pouco. Um é cliente e o outro é pessoas. Okay. Né? A nossa equipe, nossas pessoas, o que a gente faz diferente, o que a gente faz internamente, como também no LinkedIn. Nós estamos presentes também lá. Okay. Luís Filipe, muito obrigado. Foi um prazer conversar contigo. Realmente tinhas-me dito que o tempo ia ser curto e foi. Nós íamos ficar aqui mais 2, mais 3 horas e eu continuo ia ser muito bom. Muito obrigado, Luís Filipe. Foi um prazer ter tido aqui como convidado. Eu que agradeço, Cândido. Obrigado. Não se esqueçam de seguir o Empreendedorcast. Caso queiram empreender, caso queiram saber mais sobre dicas reais de pessoas que empreendem de verdade, este é o programa para si. Às terças-feiras, semana sim, semana não. Um abraço.